Política em Pauta está de volta e no programa de hoje estamos ao vivo recebendo uma liderança da nossa região, uma liderança federal, o deputado federal Elton Welter. Deputado, satisfação recebê-lo. Seja bem-vindo para o nosso cafezinho e para o nosso bate-papo. Legal. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo novamente. Esse bate-papo certamente vai ser bem interessante. Já estive aqui outras vezes. Parabenizo você por esse belo trabalho e contem sempre comigo aí para falar das coisas boas do país, do Paraná e daqui da região. Deputado, está cumprindo a agenda na região hoje, passando por Marechal por algum motivo em especial? Sim, eu vim hoje aqui fazer umas visitas, algumas lideranças, inclusive falar contigo. O Fernando, que é o nosso vereador, começou acelerado já, vim na posse dele, então eu faço questão de vir aqui, que eu sou vizinho. Eu já falei pro Fernando, já falei pro prefeito Baques, que eu vou estar inteiramente à disposição da cidade. Eu sou da confiança do Palácio do Planalto, da confiança do diretor-geral brasileiro do Enio. O Fernando, que é nosso vereador, está muito sintonizado com os problemas da cidade e estamos articulando muita coisa. Por exemplo, hoje a gente recebeu a notícia na semana passada, mas a gente vai ter um recurso para Ascamar, que foi articulado no ano passado ainda, quando pegou fogo na Ascamar lá, o Fernando era meu assessor, aí articulamos com o diretor de coordenação, que é o Carbone, da Itaipu, junto também com o Zunin, que até então era o superintendente, e o diretor-geral brasileiro, o Enio, nos autorizou, vai ter 1.800.000 para reestruturar a Ascamar, que é o barracão, os equipamentos. A Ascamar é a nossa antiga cooperagira, a Associação dos Catadores. Exatamente isso. Uhum. Que bacana. Muita demanda de Marechal e a gente quer saber de todas as novidades. Eu sei que você é bastante ligado na questão educacional, uma área que você gosta, tem vamos dizer assim, tem um amor especial. E a gente sabe dessa luta aí que vocês estão tendo para tentar trazer um campus do IFPR, do Instituto Federal, para Marechal. Como é que estão as tratativas, Welter, nesse sentido? Sim, assim, o governo Lula, quando tomou posse, retomou os novos campos dos institutos federais do país. Tinha sido parado, congelado. Educação é a coisa mais importante que tem para desenvolver uma comunidade, uma cidade, uma região. Então o Lula retomou, na primeira leva foram 100 campos, divididos no país todo, e 5 vieram para o Paraná, e vai ter uma segunda leva. Era para ser 300 nesse momento. Talvez se fosse os 300, Marechal já estaria naquela rodada lá, mas baixou para 100, mas agora vai ser retomada de novo. Então, quando retomar, eu acho que chegou a vez de Marechal. Então, é por isso que eu estou muito animado, que isso eu ajudei a levar o campus de Assis, Chateaubriand, que foi lá atrás, ajudei a articular o campus de Goiorê, Quedas do Iguaçu, Então, lá atrás eu era deputado estadual, agora sou deputado federal. Agora com esses 100 novos, vieram 5 para o Paraná, foi para cidades grandes, como Maringá, Araucária, Cianorte, uma cidade média grande, Toledo e Cambé. Então, mas na próxima rodada nós vamos botar carga total para sair um campus aqui em Marechal Rondon. Até porque Marechal tem mais de 60.000 habitantes, é uma cidade polo microrregional, e o Fernando, junto com o BAC, junto com a Associação Comercial, junto com os municípios de Quatro Pontes, Santa Rosa, Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios, precisa se articular de forma conjunta, mostrar todo o empenho, oferecer algumas condições que são uns requisitos interessantes. E a gente já correu atrás, já falamos com o reitor, com o Adriano, que é o reitor do Instituto Federal do Paraná, falamos com o diretor do campus de Cascavel, o Fernando foi comigo lá, a gente articulou isso, para ver se a gente já faz uma unidade avançada com o tempo, programar isso, articular isso. Vamos trazer o reitor aqui na hora certa, Fernando? O Fernando realmente se mexe muito, trabalha bastante, ele vai nos pautando naquilo que eu gosto de fazer. Então, se depender da gente, eu acho que tem que ter uma sintonia fina com todo mundo. Acabou a eleição, desmanchou o palanque. Aqui nós queremos mostrar serviço, É isso que o interlocutor que te acompanha no teu programa precisa saber. Eu moro aqui do lado, é uma avenida aqui, ligando Toledo a Marechal Rondon. Vale a pena vir para cá, porque é um passeio, e morar do lado, assim, tem umas vantagens, porque você pode estar mais presente. E você consegue conviver com os problemas da cidade.
Uma das ações nossas que foram bem legais, eu cobrei imediatamente, quando tomei posse, a retomada da duplicação. E ela está aí, está entregue, está pronta. Só não consegui trazer o ministro e o Lula para cá, que a agenda deles realmente é muito apurada. Mas aí estamos trabalhando, o novo PAC já contempla o contorno de Guaíra, e aí estou cobrando do DENIT para fazer um projeto, e estão medindo a capacidade de tráfego que passa de Marechal a Guaíra para a gente pedir a duplicação. Então eu acredito que com o tempo nós vamos incluir, inclusive no orçamento da União, esse projeto de duplicação de Marechal a Guaíra. O contorno está contemplado no novo PAC, contorno de Guaíra, que é relevante para esse projeto de duplicação Marechal Guaíra. E o pedágio? Pois é, a concessão vai sair o leilão desses lotes. Eu estou meio incomodado com isso, mas enfim, eu imagino. A gente não tem muita, nós ficamos sem saída, estamos meio que esnucados. Esse modelo foi adotado, espero que quando sair o leilão do lote aqui dessa região, as tarifas sejam módicas, né? Estou acreditando nisso, e tendo o projeto da duplicação, provavelmente vai ter a programação de contemplar nessa nova concessão essa duplicação. Então eu vou me empenhar muito, viu, Silvana? Ana, desculpa. Nós estávamos antes com a Silvana, desculpa. Ana, nós estamos muito empenhados nas questões estruturantes aqui de Marechal. Como é daquele trabalho do PAC que o Theo Fernando nos cobrou, que é a questão do saneamento, que também vai ter um grande financiamento aqui para ajudar nisso. Então, percebo, nós também queremos sentar com o BACS e articular tudo aquilo que for necessário. Por exemplo, precisa reestruturar a prainha aqui de Porto Mendes, precisa fazer um belo projeto. Dentro de um belo projeto bem articulado, vai ter recurso para isso, eu tenho convicção disso, vamos trabalhar para isso. E aquilo que for necessário para ajudar. No dia 1º de ano, eu tive aqui na posse, a gente tinha tendo um bom diálogo com o diretor-geral brasileiro, eu já consegui botar 1 milhão para asfaltamento rural. Foi um pedido do Fernando e vai sair ali para a linha Arara, essa recuperação da malha asfáltica aqui da cidade, do interior, né? Walter, você falou várias vezes do BACS. Como é que está a tua relação com o novo governo, né? Com o prefeito Adriano Bax, vice Vanderlei Sauer? Eu vi que recentemente vocês tiveram uma reunião lá acho que foi no seu gabinete, em Toledo, inclusive. A relação é muito boa. Acabou a eleição, desmancha palanque. Nós estamos imbuídos, aqui eu como deputado federal, o Fernando como nosso vereador, de ajudar nas soluções estruturantes da cidade, para que o BACS cumpra seu programa de governo, que ele faça bons projetos. Então nós vamos nos determinar de cuidar de Marechal Rondão como ela merece ser cuidada. Então, como eu falei que chegou a vez de Marechal ter um campus do Instituto, vamos trabalhar nisso. E eu sou muito autêntico nisso, eu vou me debruçar sobre isso, vamos abrir as portas. Logo a gente vai trazer o reitor para cá, né, Fernando? Já está combinado. Então nós vamos adiantando. Então por isso que tem que ter muito diálogo. Quero dialogar muito com o BACS. E para quem às vezes se preocupa, gente, eu sou um produtor rural, agricultor familiar, produtor de alimentos, sei o que é um financiamento, sei o que é o custo de produção. O custo da soja é em média, dá 80 sacas por alqueire para quem financia, faz um Pronamp para quem é menor, para quem faz Pronaf é um pouco menor porque o juro é menor. Mas assim, vou me dedicar para as causas de Rondão. O BACS já sabe disso, já falei para ele, o vice-prefeito também sabe disso, o governo. Eu vim aqui na posse dos vereadores, só não fiquei na posse do prefeito, que eu tive que ir para Toledo, que é pertinho, a gente vai e volta, né? Então assim, eu vou ajudar Marechal Rondão como poucos ajudaram. Vou me dedicar muito para ajudar o povo de Marechal, e eu tenho convicção que a nossa independência, inclusive do próprio Fernando aqui na Câmara Municipal, vai servir de alerta para ajudar na gestão. Eu fazia oposição na cidade de Toledo, mas eu alertava os governos e eles faziam muito mais. Abriu o olho, fazer a crítica com sabedoria, e o Fernando sabe disso. Fazer crítica por fazer não tem sentido. Agora, fazer a crítica com informação e conteúdo ajuda pra caramba, até para corrigir rumos e melhorar a vida das pessoas. Então eu não tenho dúvida, espero, como a escolha do povo de Marechal foi pelo BACS, eu espero que ele faça uma excelente gestão, e nós vamos estar aqui
olhando, cobrando e ajudando a fazer. Quem vai executar vai ser ele, mas buscar soluções com recursos federais dos ministros do Lula ou do diretor-geral brasileiro, do Enio Veri, que dirige a política da Itaipu, para atender o povo de Marechal Rondon. Já está atendendo, como é a obra do teatro, que são 5 milhões, já está executando, ele foi fragmentado em parece 4 projetos, aí tem que detalhar que nem sempre as especificações dos projetos tem gente que faz na cidade, aí tem que ter gente que é mais sabida aí para fazer estúdio de teatro, onde faz os camarins, os camarotes, isso é muito detalhes, né? Então isso, né, tem que ter gente que tem esses detalhes para poder aprovar e executar o projeto. Mas acredito que esse ano deve tudo acontecer e ser inaugurada essa obra. Eu acredito que há vontade, né, no sentido não tenha nem dúvida. Vai ser executado os detalhes dos projetos que precisam ser justificados para fazer o gasto público, né? Então, eu não tenho dúvida. Depende só da equipe técnica da prefeitura e desses parceiros que sabem mais, né? Porque a prefeitura não tem obrigação de ter. A gente faz teatro, não faz toda a vida, né? Então, sim. E é os acabamentos daquilo que é os detalhes que precisam ser resolvidos e o dinheiro vai ser executado. Espero que termine esse ano. Muito em breve. Walter, você citou em 2 falas tuas. Acabou a eleição, desmanchou o palanque. A gente percebe na nossa região, muitas vezes, uma dificuldade das pessoas, quando alguma liderança, algum prefeito, por exemplo, se reúne com alguma comitiva, algum deputado, enfim, com pessoas ligadas ao PT, que elas recebem um bombardeio de críticas. E, às vezes, isso fica muito difícil. As pessoas parecem que têm uma dificuldade de entender que, né, de alguma maneira, são lideranças indiferentes de partido e o trabalho precisa ser feito, porque todo município precisa de recurso, não tem como se virar sozinho, eu diria assim. É necessário recurso do governo federal, especialmente, governo, estado, enfim. Como é que é tudo isso para vocês que são do PT? Como é que vocês lidam com tudo isso? Eu sei que algumas lideranças que não são, elas têm uma certa dificuldade de lidar com isso. Eu lido de boa com isso, porque nós estamos trabalhando e mostrando serviço. Agora, se fazer crítica pela crítica não tem sentido, né? Eu tenho partido político, eu sou coerente na minha trajetória política, vou ajudar a me comprometer com quem é do PL, do PR, do PP, seja o partido que for do PT, eu tenho compromisso com a nação brasileira, eu tenho compromisso com a articulação política para ampliar o volume de crédito, para financiar a produção e o desenvolvimento do país. Tanto é que terminou a duplicação, estamos brigando para o Instituto Federal para cá, vamos brigar para a duplicação Marechal Guaíra, vamos brigar para as causas menores também e maiores aqui de Marechal Rondon. Então eu vou trabalhar, sou da confiança. Quem passa confiança tem mais credibilidade. E política é assim. O Fernando, nosso vereador, ele tem a confiança do presidente Lula e do diretor-geral brasileiro. Eu sou da cozinha. Quem é da cozinha e prefeito que faz bom projeto vai conseguir realizar. Então depois, quando vier as eleições, o povo resolve o que fazer. Mas passou a eleição, desmanchou o palanque. Então quem faz a crítica, que faça a crítica com conteúdo. Não porque eu sou colorado, sou gremista, sou do partido A, B ou C. Então a crítica tem que ser olhando no olho e falando com fundamento. Porque quem defende a democracia, quem defende liberdade de expressão e pensamento, não fica se escondendo atrás de uma rede social, falando bobagem, atacando quem quer trabalhar. O Bax quer trabalhar. O Bax está dedicado, está empenhado, e eu já senti isso, ele vai fazer a diferença aqui. Agora precisa organizar todo o time dele, né? Eles precisam se entender, obviamente, estão se entendendo, espero que aconteça uma bela gestão. E o Fernando, que é o nosso companheiro aqui, nosso vereador, vai ajudar muito. Vamos dialogar, vamos continuar dialogando para que as coisas aconteçam. Walter, eu quero voltar um pouquinho para a gente falar de Porto Mendes. Você já citou isso na sua fala. Porto Mendes, as nossas lideranças, eles estão com uma grande expectativa de conseguir viabilizar recursos, inclusive via você, né, via Itaipu. Você tem esse canal aí direto com o Enio, enfim, com o pessoal da Itaipu. Então, com grandes expectativas de conseguir um recurso grandioso, de certa forma, para realmente promover uma revitalização que Porto Mendes merece. Como é que está isso? Já teve essa tratativa? Vai ser possível? Não vai? O que a gente pode esperar disso? Toda tratativa para fazer, ela tem que ter uma boa conversa.
Essa conversa sobre Porto Mendes não teve ainda com detalhes. O que eu já estou orientando, eu falei, fazer um bom projeto. Até encontrei o diretor de turismo, quando ele estava aqui no teu programa. Faz um bom projeto, articula, faz um projeto bem estruturado, que daí nós vamos achar caminho para financiar e achar recursos da Itaipu ou de outro órgão. Walter, você citou... Tudo depende de projeto, viu? Inclusive eu recomendo para todos os gestores, independente do prefeito. Primeiro ano é um ano de fazer aquilo que tem que ser feito urgente, mas a prioridade é focar nos projetos que são estratégicos. Eu acho que Porto Mendes, um brinco é estratégico. Então tem que fazer o projeto, detalhar bem, ver o custo que vai ser isso e buscar quem vai pagar a conta. Você falou várias vezes do Fernando. O Fernando que está aqui, né? Tá nos bastidores aqui acompanhando a nossa entrevista. É histórico para Marechal, pela primeira vez o PT tem um vereador, Fernando Negri, e inclusive, né, muito ligado à sua pessoa, Sim. Foi seu ex-assessor. Isso é bastante positivo no modo de vista, especialmente do Partido dos Trabalhadores, para Marechal e inclusive para a região. Para Marechal, na minha visão, é um privilégio ter o Fernando na Câmara. O Fernando está lá na Câmara porque teve a soma de votos dos demais candidatos. Eu tentei ajudar todos os outros candidatos e foi a soma total que deu essa cadeira que o Fernando assume. O Fernando é bem coletivo do ponto de vista da visão de construção. Ele tem a minha confiança, tem a confiança de muita gente. Ele é um quadro formidável e vai fazer bonito. Já está fazendo. Ele só tem um defeito, ele trabalha bastante, levanta cedo e dorme tarde, que é a virtude na minha visão. Né? E ele articula bastante. Então ele vai fazer um belo trabalho, vai ajudar muito a cidade. E ele tem a visão que eu tenho nessa questão, acabou a eleição, desmanchou o palanque. Mas vai ser um cara que vai ficar de olho. Vai levantar lebre se precisar, vai questionar se precisar, para que as coisas andem ainda melhor. Então, a função do vereador não é só bater continência e dizer amém para tudo. A função do vereador é, além de fazer o papel político, que ele sabe fazer muito bem, articulando as coisas para a cidade, ele tem que ser um bom fiscal do povo. Né, fazer com muita responsabilidade, né, os questionamentos para ver se tiver que corrigir rumo. Tá certo. Walter, uma pauta que nunca sai de pauta, a questão indígena. Sim. Eu sei que você acompanhou de perto aí nos últimos dias, esteve em Guaíra, se não me engano. Na próxima semana nós teremos uma reunião com várias lideranças, Cassiopar, não sei se FAEP, ou enfim, do POD e tudo mais, em Guaíra novamente. Isso é uma situação na nossa região que causa muita apreensão. Vira e mexe a gente escuta lideranças de sindicato, produtores rurais, que é uma preocupação. E a gente tem visto nos últimos tempos realmente algo assim preocupante, especialmente em Terra Roxa, em Guaíra, né? Cenas, situações até de violência. Então isso de fato preocupa e é uma pauta que é muito discutida na nossa micro-região. Você que está acompanhando isso, o que a gente pode esperar disso? Isso vai ter um fim, vai ter uma resolução? Sim, vai ter resolução, eu trabalho para isso. Eu acho que o pessoal precisa parar de fazer confusão e botar medo e terrorismo para cima dos produtores. Produtor de boa fé, ninguém vai perder a área. Isso eu já digo, e quem está falando isso está agindo de má fé. Então, as entidades precisam se organizar, cobrar resolução pacífica. E a solução pacífica já tem decisão tomada. Vai depender agora dos ajustes com a própria FUNAI. Então, a própria Itaipu vai ajudar na compra de áreas para resolver e pacificar essa questão. Então, o que os produtores podiam fazer é ajudar nisso. Não aumentar o problema, porque daí é uma questão humanitária. Eu tenho aqui no meu celular, tem um indígena que foi covardemente atirado, está numa cadeira de rodas. Se eu mostrar a foto, é constrangedor a situação. As pessoas deviam ter vergonha. Para quem financia a milícia, devia ser preso. Porque, olha, é uma questão humanitária isso. Então, como eu disse, não vai ter produtor de boa-fé que vai ter prejuízo com isso. Pelo contrário, vamos achar caminho pacífico. Quem quiser se somar nisso, nós estamos chamando. Então, essas reuniões têm que ter em forma de audiência pública, provocar todo mundo, fazer um debate político com P maiúsculo. Não a política do terror, né, que pode ser de ambos os lados, coisa assim, mas assim, quem é a situação mais fraca do lado? Eu sei que é difícil para todo mundo, ninguém quer perder um pedaço de chão, ninguém vai perder. Então, a dívida que a Itaipu tem é uma dívida histórica.
Os guaranis ficavam na beira do lago de Itaipu, hoje, lá onde tinha 7 quedas. Eles têm história ali. Então, eles não foram simplesmente enxotados, né? Então, isso também, então, reparar esse dano histórico é importante. E ele vai ser reparado com aquisição de áreas. Welter, a gente costuma ouvir muito, inclusive de lideranças aqui da nossa região, que há uma má vontade do governo federal em resolver isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, há uma decisão tomada, então a questão está na questão jurídica ainda. Então logo haja o entendimento, as coisas vão acontecer. Eu espero que esse ano se resolva boa parte desses conflitos. Temos ouvido, inclusive do NUVR, que realmente Itaipu está nesse processo de tratativa para aquisição de áreas aqui na nossa região de fronteira para assentar esses indígenas. A questão que se prega muito, eu falo assim pelo lado dos produtores, que muitas vezes eu entrevisto o pessoal, que o pessoal manifesta esse tipo de preocupação. Em relação à sanidade, primeiramente, aí vai, vamos dizer assim, os grupos indígenas vão lá, vão criar os seus animais e tal, mas não tem o cuidado, de repente pode surgir uma doença, isso pode ter um impacto muito grande, né? Não só para a nossa região, mas de repente inclusive para o Paraná. E também muito se fala, Welter, na questão de que grande parte desses índios não são índios e não são brasileiros, não são da nossa nacionalidade. Não, isso tem que ser identificado, né? Se tem... Quem não é indígena vai ser identificado, a história dele, isso se resolve. Então, o que não pode é misturar as situações. Nós temos que dar solução e resolver o problema dessa questão desumana com parte das comunidades tradicionais e não pode cometer injustiça com o agricultor. É isso que tem que ser feito. Então, tem que sentar junto e achar a solução. A Itaipu está propondo uma solução de compra de área e ela está dada. Vai ser dada. Agora tem produtor que está botando terrorismo para quem quer vender, para não vender. Percebe como é que é? Então o pessoal não quer soluções. Tem gente que ganha voto em cima dessa confusão. Porque é mais fácil ficar do lado dos mais pobres e oprimidos, a coisa mais difícil que tem, querida Ana. Defender os vulneráveis, é difícil. Eu sou agricultor, eu sou produtor. Todo mundo tem direito à propriedade, ninguém vai tirar direito à propriedade nenhuma. E eles botam um terror como se fosse todo mundo escanteado e ia fazer uma confusão louca. E não vai ter isso. Então eu estou muito seguro disso. Nós vamos dar uma solução pacificada e vai ser bom para agricultores e para as comunidades tradicionais. Vai ser bom para todo mundo. E prefeito que fazer bem feito isso, articular isso, vai ter um motivo para atrair, inclusive, turista, respeitando as questões culturais das comunidades tradicionais. Isso vai dar um ganha-ganha para a sociedade, vai mostrar que nós somos gente grande, que a gente respeita as pessoas. Muito bem. Aproveitando tua passagem aqui, é sempre muito polêmico o agro, que é um setor muito forte na nossa região, e o PT. O agro não tem que reclamar muito, até porque nós abrimos no período do Lula e do Favro mais de 200 novos mercados para vender nossos produtos. Nós temos uma articulação planetária, né? O Xi Jinping, que é o presidente da China, já imaginou se a China parasse de comprar os nossos cereais? O que ia acontecer com a região? Aí a soja ia cair lá a menos de R$80 a saca. Então, nós temos espaço no mercado internacional. Nós temos articulação extraordinária para que a gente amplie os mercados. Agora tem que garantir renda. Então, e nisso nós estamos trabalhando também. O presidente Lula já determinou, só que no Paraná foi aberta, eu tive com a presença dele, na fábrica de fertilizantes dos nitrogenados, que tinha sido vendida. Então a Petrobras está botando dinheiro para fabricar mais nitrogenados, para diminuir a dependência externa dos fertilizantes. Também tem outras fábricas no Brasil sendo trabalhadas para a gente aumentar a produção de fertilizantes, para melhorar a competição. Então o maior amigo do agro somos nós, do agro de boa fé. Quem bota terror é a gente que tem má fé nessa situação. O governo Lula foi o que mais abriu espaços para a agricultura. Foi o governo Lula que criou o seguro rural no primeiro mandato do governo dele, entre 2003 e 2006. O seguro rural, que é hoje uma garantia nesse defrustração de safra. O governo Lula, nesse período agora, como eu já falei, abriu mais de 200 novos mercados de todo tipo de alimentos. E se isso não ajudar a agricultura, não sei o que é. O maior volume de financiamento. Aliás, nos 2 primeiros governos do Lula,
tinham programas, que eram Mais Alimentos, se me falha a memória, financiava-se máquinas com 10 anos para pagar e 2 anos de carência. Financiava-se silos também. Então, muita gente, você vem deselegando, está cuspindo no prato que comeu. Tem que observar essa história, porque nós realmente estamos trabalhando para produzir mais alimentos. Estamos ampliando as compras públicas, melhorando a condição de negócios para que todo mundo ganhe com isso. Agora, o sol nasceu para todos. E o pessoal fica botando pilha, porque é para questão ideológica, mas o PT cuida da agricultura sim e cuida bem. Walter, 2026 se aproxima, a gente sabe que ninguém deixa para a última hora, a articulação acontece muito antes, né, do cenário eleitoral. Eu vi semana passada, se não me engano, também um evento do PT, uma discussão de nome para o governo do estado, foi apontado assim 2 nomes em especial, o Zeca Dirceu e o Enio Verri. Deve ser um nome deles que deve concorrer ao governo do estado em 2026? Nós vamos botar esses nomes para rodar, o Lula que vai bater o martelo na reta final, criando viabilidade, vamos trabalhar para isso, vamos disputar o governo do estado sim, na cabeça de chapa, no Senado também vai ter 2 vagas, né? E compor, né? Se tiver grupos para compor com a gente, vamos compor também. E você vai trabalhar, já está trabalhando para a reeleição? Eu vou à reeleição, eu vou trabalhar isso de forma articulada com quem quiser se aproximar, e para dentro do PT, obviamente, para fora do PT, para quem tiver simpatia, e a vida é assim. Gostou mais de federal do que estadual? A gente tem bala na agulha. Não, o estadual também tem muita força, eu tenho grandes colegas, parceiros que vão fazer dobrada, né? E é bem interessante isso, e eu me sinto lá, porque como eu fiz o mestrado em desenvolvimento rural sustentável, me clareou muitas ideias, então estou intervindo no que eu posso. O grande desafio nosso é como é que a gente lida com as mentiras que contam para o povo. Esse é o desafio, inclusive para o pessoal da agricultura como eu. Tem muita gente que defende quem o oprime, defende quem o oprime e xinga quem o defende. Não se dão conta. Então é desafiador fazer isso, viu? Não é simples. Então é uma questão ideológica, mas o pessoal não deveria conhecer um pouco mais da história, ler com mais atenção, não ser pautado por inverdades e buscar caminhos democráticos e saudáveis para fazer o que é certo. No cenário nacional, o que se desenha? Teremos Lula candidato à reeleição? Se Lula tendo saúde, vai ter, pelo jeito, vai ser o nosso candidato à reeleição. E você acredita que Bolsonaro vai conseguir reverter e ser candidato? Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro duvidava das urnas, pregava isso e ele foi condenado, não pelo PT, foi o TSE que julgou, que fez reunião com embaixadores. Nessa parte ele ficou inelegível. Não tem como é que reverte isso? Eu acho que não tem como. Não tem como. Só anistia. Anistia não vai passar. Você acha que tem algum nome, você que convive lá em Brasília, né, que é o cenário, polo da política, que nome da direita deve despontar? Ou ainda é muito cedo para falar? Eu não tenho bola de cristal, né? Então, difícil. Deixa o pessoal trabalhar, né? O pessoal é importante que tenha uma boa disputa, mas que se preserve como essência a democracia e o respeito para quem pensa diferente. Então nós temos que articular muito com o centrão, né, para dar governabilidade. Nesse sentido foi feito um acordo para dar governabilidade com a eleição da mesa que vai ser no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. O Hugo Mota deve ser o presidente da Câmara. O PT vai ter função estratégica na mesa, com a primeira secretaria. O PL está nesse acordo também, que é para dar... não para questão parte do PL se identifica como do centro. Tanto é que alguns estão saindo. Mas o PL vai ser a vice-presidência da casa, o presidente vai ser do republicano através do Hugo Mota, e o PT vai com o Carlos Veras, que vai ser o primeiro secretário.
Então, tudo meio que alinhado praticamente. A eleição no Congresso só vai dar o pontapé aí para mais um ano de bastante trabalho em Brasília. O acordo político se cumpre, né? Então tem acordo, tem entendimento. Como foi aqui a eleição da mesa da Câmara de Marechal. O Fernando votou na mesa, na composição da mesa, em todos os cargos. Estava acompanhando, inclusive, aqui. E lá, mas não vai ser diferente, eu acho. Pode ser que dá um cavalo de pau até lá, mas acho que é muito difícil. Tua expectativa para esse ano aí lá em Brasília? Muito trabalho. Muito trabalho, estou muito feliz, vou me dedicar muito para organizar o abastecimento alimentar no país. Estou trabalhando num projeto que ele não é um projeto de lei, mas é uma estrutura que pode organizar o abastecimento. Estou articulando isso com o MDA, com a Casa Civil e com a Itaipu. Itaipu desenvolveu uma plataforma através do Parktec que pode ser uma grande solução para que, por exemplo, a cenoura que se compra no mercado aqui de Marechal Rondon, né, ela não viaje tantos quilômetros. Então, se fazer um estudo dos alimentos que estão disponíveis, que são plantados na cidade ou na microrregião, muitos deles podiam ser fornecidos por esses produtores, porque é da cultura. Isso e vem de fora, de muito longe. Então, isso aumenta o custo e não distribui a renda localmente ou regionalmente. Então, eu vou me empenhar bastante nisso, já está bem andado. É um projeto grande, uma plataforma que vai estar ali dentro. Todo produtor de alimentos que tem Pronaf, né, que fornece alimentos, vai estar ali dentro os restaurantes, vão estar ali as cooperativas de produtores também que compram alimentos para abastecer as redes do PENAI, do PAA. Né? Então, cada financiamento que se faz para produzir alimentos, num Pronaf que sai, um Pronamp que sai, isso tudo é o dinheiro que gira na cidade. A riqueza das cidades onde são agrícolas, o que gira muito dinheiro é o dinheiro do custeio ou do investimento que é captado junto aos bancos de fomento para produzir esses excedentes. Então, se a gente trabalha nacionalmente e mundialmente para ampliar nossos mercados, ampliar o volume de crédito, trabalhar para baixar o juro, nós vamos ajudar muito no desenvolvimento regional. E essa questão dos alimentos, que tem uma inflação dos alimentos, então essa questão do abastecimento que eu espero que a gente consiga avançar bastante, ela seja uma solução no médio prazo para a gente baixar o custo dos alimentos e melhorar a distribuição dos alimentos localmente e regionalmente. Welter, mais algum tema, algum assunto que você queira destacar aqui no nosso bate-papo? Assim, se eu pudesse fazer um assunto a gente político, ia ficar... que o pessoal reflita mais sobre essa questão desse sectarismo, dessa questão do ódio, da intolerância. Precisa passar. Discuta política, com P maiúsculo. Faça o debate que precisa ser feito, sem preconceito. Respeite as diferenças. Respeite o próximo. Ame o próximo. Ame seu inimigo. Entenda que o seu inimigo ele pode ser político, mas não adversário. Ele pode pensar diferente, mas ele não pode ser odiado, senão cria problema. Então, então, eu acho que esse ano de 2025 vai ser de mais paz. Muito bem, Welter. Agradeço tua visita sempre que você pode, né? Não é sempre que a agenda dá certo, mas volta e meia a gente consegue fazer esse bate-papo, que eu acho que é sempre importante, tratar das demandas de Marechal, né, ter o conhecimento do que está acontecendo lá em Brasília, da sua atuação, projetos, enfim, tantas ações que são importantes para Marechal e para a nossa região. Então, muito obrigado pela visita. Eu agradeço, Ana. Marechal tem um vizinho que vai cuidar com carinho de todos os problemas de vocês. É só querer. O Fernando, o nosso vereador, nosso grupo político aqui vai se empenhar o máximo para atender aquilo que é projetos estruturantes que pode ser demandado junto ao presidente Lula, seus ministros e também da Itaipu. Conte comigo. Política em Pauta vai ficando por aqui. Hoje recebemos o deputado federal Elton Welter, bate-papo ao vivo. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.